E aí foi quando eles se cansaram, né? Eles começaram a pedir reiteradamente pra gente tirar nossas roupas. E aí foi quando eles cansaram e começaram a socar a gente. Porque eles perceberam, por alguma característica, gogó, sei lá, qualquer outra coisa, que eles tenham percebido. E aí perceberam que nós éramos travestis. E aí foi quando a gente começou a apanhar. Alina Durso. Oi, prazer. Menina, eu quero que você me conta da tua história, da tua trajetória. Então, meu nome é Alina Durso, eu tenho 21 anos, eu sou travesti. Eu crio conteúdos pra internet, né, pra falar sobre as minhas vivências enquanto uma travesti. E eu falo muito também de onde eu vim. Antes de eu estar hoje em dia na internet criando esse conteúdo que eu crio, eu vim da Casa Florescer, né, que é uma casa de acolhida para mulheres trans e travestis que vivem em situação de vulnerabilidade aqui em São Paulo. E foi um lugar assim onde me criou pra vida, sabe? Foi um lugar onde eu acho que se eu não tivesse passado por ali, eu não seria metade do que eu sou hoje, não teria metade das informações que eu tenho hoje, porque as minhas informações são baseadas na vivência de outras travestis que eu tive contato, sabe? Outras travestis que me ensinaram muitas coisas. Você é da onde? Eu sou de Bauru, interior de São Paulo. Por que você foi morar na Casa Florescer? Então, lá na minha cidade, quando eu morava em Bauru, eu tinha 18 anos, isso em 2018, eu comecei a me entender, né, como uma travesti. Fazia muito tempo já que eu estava começando a me entender como travesti. Pra minha família foi um pouco difícil, né, porque é muito mais aceitável pra sua família você ser, sei lá, um menino gay, uma menina lésbica, do que você chegar e você falar, eu sou uma pessoa trans. Aquele nome que você me deu quando eu era criança, eu não me identifico com esse nome. Então pra minha mãe foi um processo muito, muito complicado. E aí foi quando eu falei pra ela. E aí ela falou que ela demoraria um tempo pra se acostumar, né, claramente. E aí eu falei que eu não estava disposta a esperar esse tempo, porque esperar esse tempo ia ser um processo muito árduo, ia ser um processo que ia deslegitimar a forma que eu estava me sentindo e eu queria me sentir livre. E eu também queria começar a minha transição, né, começar em outro lugar, em um lugar onde as pessoas não me conhecessem antes dela. E aí foi quando eu vim pra São Paulo, sem um puto no bolso, vim sem nada, sem R$1. Vim, me joguei assim mesmo. E São Paulo é a terra das travestis e das pessoas trans, né? Muitas pessoas LGBTs vêm do interior pra conquistar sonhos aqui, pra realizar diversas coisas. E aí quando eu vim pra cá, eu me deparei com uma realidade assim muito difícil, que foi quando eu fui parar no Florescer, né? E até então eu nunca tinha tido contato com outras travestis, mulheres trans, só em manchetes assim, sabe? Manchetes através da mídia. E aí quando eu cheguei ali, tudo aquilo que eu lia em manchete de travesti que se prostitui, blá 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 blá, ali eu tive contato e ali eu vi o que era ser uma travesti que tá na rua, uma travesti que tá ali ó, ralando, entendeu? E são pessoas que a nossa comunidade, principalmente nesse mês do orgulho, né, são pessoas que não são nem faladas, porque a gente não teria nada se não fossem as travestis que estão ali na rua se prostituindo. Então, quando eu cheguei ali no Florescer, eu comecei a ter contato com as meninas, criei intimidade com as meninas, elas viraram uma família que eu nunca tive. Elas viraram uma família que eu chegava e eu podia falar sobre os meus processos enquanto uma travesti, e era uma coisa que eu não podia falar pra minha mãe, por exemplo, porque minha mãe não ia entender, a minha mãe não aceitava. Inclusive eu não falo com meu pai até hoje, já faz uns 5 anos, desde quando eu comecei minha transição, porque ele decidiu romper. Mas a Casa Florescer foi um processo muito importante na minha vida. Aí depois dali eu fui morar na Casa 1, né, que eu acredito que você conheça. E você tinha 18? Tinha 18. Quando você chegou? Então dos 18 aos 21, e depois você foi pra Casa 1 e hoje você mora? Sim, aí eu fui morar na Casa 1, aí através da Casa 1 eu consegui um emprego, né? E aí eu comecei a me estabilizar e afins. Só que ainda passava muita dificuldade, né? Porque, enfim, trabalhava em um lugar onde ganhava um salário mínimo, então, tipo assim, meu salário mínimo era só pra pagar meu aluguel. Então, aí, dali eu comecei a me articular nas redes sociais e aí eu criei o Diário de uma Travesti, né? Que era pra relatar mesmo, tipo, desabafar e relatar o que eu pensava e afins. E aí eu comecei a perceber que muita gente começou a se interessar pelo conteúdo que eu criava. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito calada, né? Eu sempre fui muito tímida e as pessoas nunca se interessavam pelo que eu tinha pra falar. Alina, você lembra um episódio que você sofreu uma transfobia, o pior, digamos assim? Sim, quando eu morava em Bauru, assim que eu tinha começado a minha transição, eu tinha... Porque, enfim, né, a gente vive no país que mais mata pessoas trans e travestis e a gente tem que entender que um dos maiores processos que a gente passa é a falta de afetividade.
Quando eu falo de afetividade, não é só de um parceiro, de uma parceira e afins, eu tô falando de toda uma sociedade, né, que se nega a dar afeto pra gente. Então, quando eu comecei a minha transição, eu senti mais ainda esse negócio de falta de afetividade. Dificilmente eu conseguia me relacionar com as pessoas. Então, foi quando uma vez eu fui num bar com outras 2 amigas minhas, isso lá em Bauru ainda. E aí, a gente conheceu 3 caras lá, né? Era um grupo de amigos, 3 caras. E a gente saiu com esses 3 caras. A gente entrou no carro desses 3 caras. E aí, eles estavam levando, segundo eles, né? Pra outro barzinho que a gente ia aí. E aí, enfim, e a gente zoando lá no carro, eles e minhas amigas, conversando, tirando foto. E aí foi quando eles pararam no carro numa rua muito escura, e aí eles fizeram a gente descer. Aí eu já estranhei, né? Porque a gente que é travesti, a gente tem que estar atento e a gente tem que ter noção de que a gente pode morrer em qualquer lugar. Aí eles fizeram a gente descer do carro, fizeram a gente subir uma rua escura que tinha ali pra cima de onde eles pararam. E aí eles falaram, sobe lá que a gente já vai. E aí a gente foi subindo com medo, né? E aí eu perguntei pra minha amiga. Aí eu virei pra ela e perguntei, eles sabem que a gente é travesti? E aí ela começou a rir. No que ela começou a rir sem resposta, eu falei, pronto, então é agora que a gente vai morrer, né? Porque a gente entrou no carro de 3 loucos, que a gente não sabe nem quem é, né? E do nada eles param assim numa rua. E aí, quando a gente tava lá e eles chegaram, eles começaram a perguntar assim reiteradamente se a gente tinha uma vagina, né? E queria que a gente tirasse a nossa roupa. E aí que a gente ficou num impasse, né? Porque, tipo assim, se a gente fala que a gente tem uma vagina, em algum momento a gente vai ter que tirar nossa roupa, porque ali a gente estava numa tentativa de estupro, né? De assédio, e eles iam ver que a gente não tinha. Então a gente podia morrer, né? Porque a gente sair, nós mulheres trans e travestis, a gente sair com um cara sem eles saberem que a gente é trans, que a gente é travesti, a gente corre o risco de morrer, né? Porque na cabeça das pessoas a gente está enganando eles. Então os homens cis, eles não querem ser contrariados. Eles não querem ser feitos de idiota, né? Não querem ser enganados. E aí foi quando a gente começou a falar que a gente tinha, porque se a gente falasse que a gente não tinha, a gente apanhava, né? Então a gente estava tentando meio que adiar esse negócio. E aí foi quando eles se cansaram, né? Eles começaram a pedir reiteradamente pra gente tirar nossas roupas. E aí foi quando eles cansaram e começaram a socar a gente. Porque eles perceberam por alguma característica, gogó, sei lá, qualquer outra coisa, que eles tenham percebido. E aí perceberam que nós éramos travestis. E aí foi quando a gente começou a apanhar. A gente apanhou muito. E aí, inclusive o celular de uma dessas meninas foi roubado. E aí eles apontaram uma arma na cabeça de uma dessas minhas amigas e falou, corre, que a gente vai entrar no carro e se a gente passar aqui na rua a gente vai meter pipoco. E aí a gente correu. E é interior, né? Tipo assim, aqui em São Paulo é muito comum ver travesti na rua. Em Bauru não é. Em cidade do interior não é. Sabe, é muito difícil você ver. E aí foi quando a gente começou a correr, e aí a gente se enfiou dentro de uma caçamba de lixo, assim, e a gente ficou lá por 1 hora, por 40 minutos, 1 hora, até a gente ter certeza de que eles não estavam mais rondando atrás da gente, e a gente poder sair. E aí a gente levou, 1h30 para chegar em casa, porque era numa parte da cidade que a gente nem sabia onde era. Nossa, imagino, que desespero. Sim, eu pensando aqui. E a gente tava encurralada ali, né? Porque não tinha pra onde a gente correr. Eles estavam com uma arma, né? Então, tipo assim, não tinha nem como a gente reagir. Alina, no dia do orgulho LGBTQIA+, você compartilhou sobre não ser um dia para lutar apenas pelo direito de amar, e sim pelos outros direitos, como tirar as 90% das travestis da prostituição e etc. É, porque a gente tem que entender, quando a gente chega nessas épocas, né, do ano, principalmente no junho, no mês do orgulho LGBT, as pessoas ficam muito nesse discurso vazio, né, de que a gente está lutando por amor, pelo direito de amar, e hashtag love wins, hashtag amor é amor. Só que a gente tem que entender que esse amor e esse afeto que as pessoas tanto falam, não é um amor e um afeto democrático e possível para todos os corpos. A gente tem, eu já acabei de citar uma situação, por exemplo, que eu estava ali buscando por me relacionar com outras pessoas, né, e quase morri, quase fui morta por isso. Então a gente tem que entender que esse afeto não chega até as pessoas trans e travestis, e principalmente quando a gente fala de pessoas travestis não brancas, né, pessoas trans e travestis que não são brancas.
Então, as pessoas ficam muito nesse discurso vazio de que a gente está lutando por amor, mas a gente tem que entender que a gente não está apenas lutando por amor. A gente está lutando para existir, sabe? 90% das travestis ainda estão na prostituição, ainda estão aqui, ó, nas ruas de São Paulo e do Brasil inteiro se prostituindo. São poucas as travestis que concluem a faculdade, que conseguem resistir dentro de uma universidade, sabe? Por diversos atravessamentos. São poucas as que a gente vê em mercado de trabalho. Hoje eu tô aqui, ó, bonita, conseguindo vários trabalhos, só que há muito tempo atrás eu tava aí, ó, lascada, sabe, sem perspectiva nenhuma de vida, porque o mercado de trabalho não está aberto para nós, pessoas trans e travestis. Então a gente tem que entender que a gente está lutando por muitas outras coisas, a gente está lutando para ser vista, né, para ser respeitada como que a gente é, e a gente tem que entender que nem todas as pessoas trans, ou nem todas as pessoas LGBTs estão no mesmo barco, né? Que a gente se depara muito com esse discurso de que a gente está no mesmo barco, a gente está na mesma luta, só que não, né? São várias siglas, cada letra dessa sigla tem a sua demanda, e quando se trata de pessoas trans e travestis, é um buraco ainda mais embaixo. Como a gente vai tirar essas pessoas da rua e reinserir no mercado de trabalho, reinserir na sociedade, para depois a gente pensar em amor, né? Porque a gente está pensando primeiro em sobreviver, tem travesti que está aí se prostituindo por R$20 para ter o que comer. Então a gente tem que pensar primeiro nisso, em visibilidade e depois em amor. Alina, como que as pessoas te seguem? Instagram, Twitter, que você Instagram, Twitter, TikTok, é a mesma arroba, Alina Durso. Alina Durso. Alina Durso. Muito obrigado. Obrigada a ele.